Oi gente, eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam e não se cruzaram, como eu falo sempre. Mas tudo bem, tudo faz, porque é só uma projeção na minha mente. E a gente começa com o Arten falando, estamos no capítulo 1, a escada para a iluminação. O Arten: ei mano, você teve um ano ocupado, parabéns pelo lançamento do novo livro. E Gary: obrigado, mas eu deveria dar parabéns a vocês, afinal, as melhores partes dele vieram de vocês, caras. E o Arten: eu não sei se foi assim. Como um dos seus leitores escreveu, você não é mais nosso garoto de recados. E o Gary: como está você? Minha beleza inimaginável, inatingível. E a Porchat: ainda inatingível. Por isso, vamos direto ao assunto, certo? E o Gary: você parece séria. Algo urgente? E a Porchat: na verdade, não. Mas queremos enfatizar para você que a razão pela qual continuamos a visitá-lo é ajudar as pessoas a manterem em andamento o processo de desfazer o ego e a acelerarem esse processo. O desfazer do ego leva tempo e é fácil para as pessoas se distraírem de muitas formas diferentes. Vamos mencionar algumas dessas formas conforme continuarmos. E o Arten: e não se esqueça de que isso requer uma combinação de introdução de novas ideias e repetição. Você vai ouvir as duas coisas, então diga: como você está se saindo perdoando seus críticos? E o Gary: muito bem. Além disso, você sabe o que dizem sobre críticos. E o Arten: não, Gary, o que dizem sobre críticos? E o Gary: críticos são como eunucos em um harém. Eles veem a coisa acontecendo todas as noites, mas eles próprios não podem fazer o mesmo. E a Porchat: não foi exatamente isso que o Arten quis dizer com perdão, mas gosto do seu senso de humor. E o Gary: sabe, Cindy e eu almoçamos uma vez em Wilshire com um cara chamado John, com quem ela se formou na Universidade de Santa Mônica. A conversa voltou-se para o fato de que existem muitas pessoas mal-humoradas e negativas na internet. E ele falou o que realmente me impressionou. Ele disse: Gary, existem dois tipos de pessoa. As pessoas que são da sua tribo e as que não são. Por que perder tempo e energia respondendo ou pensando sobre aquelas que não são da sua tribo? Não se incomode. Elas não vão mudar de ideia de qualquer forma, não até estarem prontas para isso. O que você deve fazer é gastar seu tempo e energia com aquelas que são da sua tribo. Aí seus esforços sempre serão bem utilizados. Isso fez muito sentido para mim. Mas claro, o perdão é ainda mais profundo. E a Porchat: bem, iremos muito fundo com você durante esta série de visitas, meu irmão. E vamos fazer isso do jeito que sabemos que você está esperando. E o Gary: eu sabia. Vocês captaram o fato de que eu quero saber como Jesus chegou a ser Jesus. Fiquem tranquilos, vou chamá-lo de Jota. E aproveitando que estamos nisso, como Buda chegou a ser Buda, como foram suas vidas de sonho nas vezes anteriores àquelas? O que eles aprenderam e aplicaram? Todos nós sabemos que um pouco de aplicação vale mais do que um monte de conhecimento. E a Porchat: com certeza. E você está fazendo uma pergunta apropriada. Quando um mestre como Jota volta para sua vida final, não é que ele ainda não tenha muito a aprender. Não é que ele ainda tenha muito a aprender. Ele já sabe tudo o que precisa saber para se iluminar. A história de Jota ensinando os rabinos no templo quando tinha 12 anos de idade é verdadeira. Eles o chamaram de Rabi, que significa professor. Ele já sabia tudo. Restaram apenas algumas lições importantes para ele ensinar e aprender naquela vida, incluindo, é claro, a crucificação. E o Arten: outra razão pela qual um mestre volta para sua vida final é estar lá para os outros. Muitas pessoas simplesmente precisam ser conduzidas para a direção certa. O mestre não pode fazer o trabalho mental do estudante por ele. Ele mesmo tem que fazer isso. E o estudante não pode se iluminar simplesmente por estar na presença de um mestre, embora alguns deles preferissem que fosse assim. Mas o mestre pode indicar o caminho. Foi isso o que Jota, o professor da sabedoria, que realmente pareceu existir nesse mundo há 2000 anos, estava fazendo, conduzindo as pessoas para a direção certa, não começando uma religião, mas indicando o caminho,
Você deve se lembrar de que nós uma vez o descrevemos como uma luz que leva as crianças para casa no reino do céu. E a puxar. Também podemos dizer que isso é exatamente o que ele está fazendo hoje com um curso de milagres. É como se ele estivesse dizendo: veja, foi isso que funcionou para mim. Acho que você deveria conferir. Talvez economize alguns milhares de anos para si mesmo. E como você sabe, ele é sempre bem contundente no curso com o seu estilo de ensino. Ele é incansavelmente inflexível. E o Gary, eu percebi. E as pessoas estão sempre tentando fazer transigências com o curso. E o Artin, não deixe que isso tenha qualquer efeito sobre você. É só um sonho, lembra? E é o seu sonho, não o de outra pessoa qualquer. Não existe mais ninguém. E a puxar. É interessante que você tenha perguntado sobre Jota e Buda, mas mais interessante do que você pensa. E o Gary, certo, vou entrar no jogo, porque é interessante. E a puxar. E se eu lhe dissesse que eles se conheceram em diversas vidas e até ajudaram um ao outro ao longo do caminho? E o Gary, você está me zoando. Sempre pensei neles como dois seres completamente separados, porque suas culturas eram muito diferentes. E o Artin, no final, você vai descobrir que as culturas deles eram a única coisa diferente a respeito deles. Em última instância, somos todos um. E temos algumas surpresas para você conforme continuarmos. E o Gary, a essa altura eu ficaria chocado se vocês não tivessem. Mas me digam como eles ajudaram um ao outro nas trajetórias deles. E o Artin, a explicação para isso será gradual, porque a iluminação na ilusão vem gradualmente. Até Jota e Buda começaram na base, exceto que eles tinham uma grande vantagem sobre outros que garantiu que os dois chegassem em casa mais rápido do que qualquer outra pessoa. E o Gary, diga logo. E o Artin, eles não acreditaram totalmente no sonho, como as outras pessoas. Sim, eles acreditaram no início, mas não acreditaram tanto assim. Eles tiveram dúvidas desde o princípio se o sonho tinha fundamento e perceberam que só um Deus insano faria um mundo insano. Eles também sentiam que Deus não era insano e que algo estava errado. Gente, eu vou fazer uma aspas aqui, porque quando eu era criança, eu falava isso. E eu lembro que uma vez eu fui falar sobre isso com um padre, porque eu era católica, né? Meus pais, minha avó queria que eu fosse, coroinha na igreja. Eu fui, só que fui expulsa, de tanto dar risada. E eu falava disso, que isso aqui não era real, que era só um sonho. E eu lembro que eu levei tanta bronca, que o padre falou que era absurdo fazer aqueles questionamentos. E agora eu tô muito livre com tudo isso, porque eu acho que até eu tive um padre que fez exorcismo em mim. Que agora eu tô muito liberta para ser eu mesma. Isso é tão bom. Mas vamos continuar. Puxar. Essa vantagem, apesar de simples, era enorme, e você não tem que ser um deles para aprendê-la. Mas eles a aprenderam antes dos outros porque já sentiam. E o Artin, sim, mas ainda tiveram que voltar e subir a escada para a iluminação. E o Gary, eu não me lembro muito de uma escada no curso. E o Artin, na verdade, aparece lá algumas vezes. Por exemplo, aquilo que aguarda com certeza perfeita, além da salvação, não é nossa preocupação, pois mal começaste a permitir que os teus primeiros passos incertos sejam dirigidos para subir a escada que a separação te fez descer. Todos os que pensam estar aqui desceram a escada ilusória da separação. De fato, a experiência de separação de sua fonte, que é Deus, é o problema. Outras vezes falamos sobre como a separação pareceu acontecer, então não vamos repetir isso aqui. Mas o lugar no qual todas as pessoas que começam uma busca espiritual sincera se encontram é exatamente no degrau mais baixo da escada, imersos em uma condição de dualidade. Dualidade significa que você acredita que existe um mundo do lado de fora. Dessa forma, acredita em sujeito e objeto. Existe você e o mundo. Antes de ter descido a escada, só havia perfeita unicidade. Havia apenas Deus. Mas você agora está preso em uma condição de duplicidade. Existe você e Deus. Isso é verdadeiro para as pessoas que acreditam em Deus. Se elas não acreditam, existem elas e o mundo. De qualquer forma, ou de ambas as formas, elas acreditam na separação. E a palavra acreditar é primordial aqui.
Como enfatizamos na última série de visitas, é sua crença no mundo que dá a ele poder sobre você. Sua crença o coloca como o efeito do mundo, e se você for o efeito dele, ele terá efeito sobre você. Jota e Buda, por outro lado, não acreditavam no mundo tanto quanto os outros. E a Purchá. Todos precisam começar em algum lugar, e o dualismo é a condição de 99% das pessoas no mundo, incluindo aquelas que estão em um caminho espiritual. Mas, como você sabe, um curso em milagres não é um sistema dualista. E ele não é só não dualista, ele é puramente não dualista, como veremos. É por isso que o curso diz: ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Mas essa é uma tarefa bem difícil, que é o motivo pela qual a maioria dos estudantes do curso termina em algum tipo de atoleiro dualista e nunca vai até o fim com ele, incluindo aqueles que estão convencidos de estarem certos em relação ao curso afirmar que existe algo além de Deus, quando isso certamente é impossível. Até Jesus e Buda, apesar da sua vantagem, tiveram que parecer começar nesse mundo como todos os outros, e vamos contar como eles fizeram isso. Mas, por causa da dianteira deles, eles não cometeram alguns dos mesmos equívocos que a maioria das pessoas comete. E o Gary, tais como, e a gente vai parar por aqui e continuar em cenas dos próximos capítulos, contando quais eram.